Uma entrevista com o evangelista William Branham. Essa entrevista, gravada na casa do irmão Branham, foi concedida ao irmão Gordon Lindsay no dia 12 de janeiro de 1954 e publicada posteriormente em 4 partes pela revista A Voz da Cura. Irmão Branham, é um prazer estar em sua casa conversando com você. Há mais ou menos uma semana atrás, você me chamou ao telefone em Dallas, Texas, e me pediu para escrever um testemunho que explicasse sobre o caso de Florence Nightingale. 1 ou 2 dias depois, por uma estranha coincidência, eu recebi uma cópia do World Science Review, que eu segurei em minha mão. Esta é uma publicação científica de Londres que oferece um relato muito favorável de sua investigação neste caso, como também daqueles vários outros. Eu entendo que esta é a primeira vez que você viu essa reportagem. Você se importaria de recontar para nós esta extraordinária cura de Nightingale, como você a lembra? Não, irmão Lindsay. A primeira vez que eu ouvi sobre Florence Nightingale foi em Houston, Texas, quando o irmão Bosworth apresentou uma foto a mim desta mulher que parecia ser quase um esqueleto. Em uma carta, ela me pedia para voar até Durban, África, para orar por ela. Bem, eu apenas encomendei isso a Deus e disse: Senhor, se tu quiseres curá-la, eu irei à África algum dia e pregarei o evangelho lá. Como você se recorda, irmão Lindsay, na nossa chegada ao aeroporto de Londres, Inglaterra, fomos saudados por um ministro que nos contou que Florence Nightingale havia chegado em um avião pouco antes de nós e que ela queria que eu fosse até ela. Eu solicitei que a levasse ao presbitério porque estávamos indo nos hospedar no hotel Piccadilly. O ministro levou a senhora Nightingale ao presbitério e na manhã seguinte você e eu e alguns outros fomos orar por ela. Este ministro e algumas outras pessoas estavam na casa, incluindo uma enfermeira. A mulher estava dormindo e me foi dito que ela queria que eu pedisse a Deus para deixá-la morrer, porque ela estava em uma condição muito miserável. Eu não podia fazer isso, portanto, todos nós nos ajoelhamos para orar. Quando me levantei, eu ia fazer uma observação sobre a condição da mulher, mas naquele momento algo disse para mim: a mulher viverá e não morrerá. Então, aproximadamente 8 meses depois, ela enviou o testemunho dela para você, o qual nós temos hoje publicado, dizendo que ela havia adquirido seu peso de volta e que ela tem se sentido bem desde então. Por isso, damos a Deus todo louvor e glória. Irmão Branham, nós compreendemos que em breve você irá ao estrangeiro para uma outra viagem missionária. Poderia dizer aos nossos leitores algo sobre os seus planos? Sim, eu espero partir para o estrangeiro no dia 23 de fevereiro deste ano. Tenho aguardado com grande expectativa pelo tempo de eu voltar à África e também visitar a Índia. Eu começarei em Bobaim, Índia, em 23 de setembro, como o arcebispo há pouco estabeleceu a data para mim. Minha campanha africana precederá a esse, portanto, estarei partindo para a África dentro de poucos dias. Eu certamente apreciarei as orações de todos os meus amigos da Voz da Cura e peço para que eles orem pelo sucesso da nossa missão, enquanto eu levo o Evangelho a todas aquelas pessoas naquele país. Irmão Branham, nosso grupo de oração mundial reúne agora números acima de 3.000 pessoas que têm se comprometido a orar diariamente pela libertação das pessoas do mundo. Sei que este grupo estará desejoso em orar pelo sucesso de sua viagem que se aproxima. Você tem alguma coisa que você gostaria de dizer a eles referente a isso? Sim, irmão Lindsay, eu com certeza tenho.
Eu quero dizer às pessoas desse grupo de oração que eu sinceramente desejo as suas orações e que dependerei delas grandemente. Então, quando os ventos da oposição estiverem soprando forte, eu pensarei nos milhares de amigos que estarão me apoiando em oração. Eu estou me tornando mais e mais de mentalidade missionária. Creio que Oswald Smith disse: ninguém tem o direito de ouvir o Evangelho 2 vezes antes que todos o ouçam uma vez. Aqui na América, eu estou desejando pelo momento em que eu puder voltar às terras pagãs, às pessoas que nunca ouviram o Evangelho e ministrar para elas, no nome do Senhor Jesus. E ver as pequenas mãos negras e faces sujas daqueles que, naquelas terras, nunca ouviram falar de Jesus. Eles estão desejando ouvir sobre Jesus e, como o meu coração anseia por voltar. Eu honestamente peço para que cada guerreiro de oração ore sinceramente para que o Senhor Jesus Cristo seja manifestado e engrandecido nas reuniões e que, literalmente, milhares e milhares daqueles que nunca ouviram o Evangelho recebam a Jesus Cristo. Orem por mim, pessoalmente, na medida em que as reuniões são tão árduas para mim, para que Deus dê-me forças para sustentar e ministrar a eles durante o tempo que eu estiver viajando. Irmão Branham, você há pouco ouviu o nosso programa de rádio da Voz da Cura, há alguns minutos atrás. Estes são outros meios pelos quais esta mensagem está saindo. Agora, observe que nós possuímos um evangelista diferente, falando para nós a cada transmissão. Você tem falado uma série de vezes no passado e estará no futuro. Você e outros evangelistas estão frequentemente saindo da América por meses de uma vez. Você não tem oportunidade de manter o seu próprio programa de rádio. Todavia, nós sentimos que as pessoas deveriam ser capazes de ouvir a sua voz, tão bem como outros locutores. Através de uma técnica de rádio especial, nós podemos captar a sua voz e soltá-la em momento apropriado. O que você acha desse plano de uma transmissão de rádio nacional da Voz da Cura, que dará oportunidade para a sua voz e de outros serem ouvidos mesmo que você esteja a milhares de milhas distante? Eu há pouco vi o seu maravilhoso programa e eu agradeço a Deus por isso e oro para que Deus abençoe isto. Sei que dessa maneira, enquanto somos chamados para os campos através dos mares, o fogo da casa deve ser mantido aceso. Não devemos deixar pedra sobre pedra para a glória de Deus. Enquanto muitas igrejas estão construindo telhados eclesiásticos para fazer correr as águas, nós precisamos obter esta mensagem de libertação. Daniel disse que aqueles que conhecem o seu Deus nos últimos dias farão proezas. Eu creio que estamos vivendo nesse tempo. Devemos levar esta mensagem e eu creio que o rádio pode representar uma grande parte nisso. Estou agradecido de que eu tenho uma humilde parte neste ministério. O rádio é uma coisa maravilhosa e eu oro a Deus para que Ele abençoe este programa abundantemente para a sua glória. Irmão Branham, você se lembrará no começo de nosso ministério de como nós trabalhamos pela unidade de todo o corpo de Cristo e desde então isso se tornou a política da Voz da Cura. Tal princípio não é mantido sem um custo e, às vezes, você e eu e outros somos colocados em situações e circunstâncias onde as pessoas nos interpretam mal. Irmão Branham, você não crê que o fim da oração de Cristo, de que todos os crentes devessem ser um como Ele e o Pai são um, deverá ser concretizado? Eu creio que isso seguramente será cumprido. O Antigo Testamento foi uma sombra e um tipo do Novo. Quando eles construíram o templo, eles cortaram pedras em diferentes partes do mundo, mas quando elas foram reunidas, não houve um som de serrote ou de um martelo. Eles encaixaram juntos pedra sobre pedra. Eu mesmo tenho sido mal compreendido.
Eu gostaria que todos os grupos religiosos soubessem que eu estou tentando trazer a unidade para todo o povo de Deus. Às vezes tenho ido a lugares onde eu não concordava de modo algum com algumas de suas doutrinas. Às vezes as pessoas eram ásperas e indiferentes, mas eu tenho tentado levá-las a um espírito de amor para quebrar todos os muros do preconceito. Agora, com relação à política da Voz da Cura, de nunca combater outros grupos, eu acho que isso está exatamente certo e é o que você deveria fazer. Deus nunca nos enviou para criar confusão. Ele nos enviou para amar e, quando substituímos por alguma outra coisa, Deus não pode nos abençoar. Eu creio que palavras más provocam a ira, mas palavras boas, sabe o que eu estou tentando dizer? Eu confio que a revista Voz da Cura nunca contenderá. Eu espero que outros jornais não adotem a atitude de combater. Deus não nos dá jornais como um veículo para combater um ao outro. Ele nos dá jornais para publicar as suas obras. Irmão Branham, você disse que irá para a África antes de ir para a Índia? Há 2 anos atrás você foi a uma missão especial e você teve um ministério excelente lá. Nós ouvimos sobre uma chamada de altar em comum que foi feita em Durban, África do Sul. Algumas pessoas têm dito que mais aceitaram a Cristo como seu Salvador naquela chamada de altar do que provavelmente em toda a chamada de altar na história. Poderia você nos contar algo sobre o que aconteceu naquele dia? Sim, irmão Lindsay, fico sempre alegre em poder referir aquele momento. Foi um dos pontos altos em minha vida. Nós estávamos perto de encerrar o nosso itinerário após ter começado em Joanesburgo, África do Sul, e várias outras cidades. Nesta reunião em Durban, você publicou algumas das fotografias. Foi estimado que mais de 75 mil pessoas se reuniram. Quando a chamada de altar foi feita, foi dito que cerca de 30 mil almas ficaram de pé e mostraram seu desejo em aceitar Cristo como seu Salvador. Nós choramos de alegria quando percebemos que o nosso Senhor havia feito esta grande obra. Isso foi o cumprimento da promessa: coisas maiores fareis, porque eu vou para o meu Pai. Poderia você nos contar sobre a reação dos maometanos e hindus lá? Eu entendo que houve uma completa comoção entre eles. Eu ficaria feliz em relatar isso novamente. À minha esquerda, que seria geograficamente para o leste de onde eu estava parado, haviam milhares de indianos, muitos deles maometanos, de pé. A mensagem não parecia emocioná-los tanto quanto os milagres emocionavam. Houve uma mulher maometana na plataforma e o Espírito de Deus revelou para mim tudo sobre ela. Isso os emocionou grandemente. A seguir houve um garotinho, uma criança que sofria de estrabismo, cujos olhos foram endireitados. Quando os milagres começaram a acontecer, os maometanos gritaram em assombro. Nós lhes dissemos que foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que realizou aqueles milagres. Quando a chamada de altar foi feita, literalmente centenas e centenas responderam. Eu não posso dizer quantos abandonaram o islamismo e aceitaram a Cristo, mas houve muitos. Eles tomaram seus pequenos encantamentos e os pequenos ídolos que eles carregavam e os destruíram e aceitaram o verdadeiro e vivo Deus. Um maometano ou hindu é a pessoa mais difícil no mundo de se alcançar com o Evangelho. Mas Jesus disse: se eu for levantado, atrairei todas as pessoas para mim. Irmão Branham, algum tempo atrás você me disse sobre a visão que você teve de sua pendente visita à Índia. Eu queria saber se você diria aos nossos leitores da Voz da Cura sobre esta visão e a viagem que está preparando agora para fazer. Com prazer. Deus tem me dado uma série de visões.
e você tem visto como elas têm sido cumpridas. Foi nesta sala, onde estamos sentados agora, que o anjo do Senhor me despertou do sono e me deu uma visão de algumas coisas que estavam perto de acontecer. Ele me mostrou alguns milagres que aconteceriam, e depois ele me mostrou Durban, África. E então vi uma reunião ali, maior que aquela de quando estive lá antes. Minha atenção foi depois dirigida para os céus, e eu vi um anjo diferente daquele que estava de pé ao meu lado. Então o anjo ao meu lado apontou para o leste. Quando eu olhei naquela direção, eu vi massas de pessoas. Pareciam como se elas estivessem usando mantas atadas em volta de suas cinturas e, ao final de cada manta, puxava para um efeito cortinado. As pessoas pareciam ser muito magras e a fila era tão longa que ela saltava a montanha à vista. Todos eles estavam louvando a Deus. O anjo que estava nos céus parecia ter em sua mão uma grande luz que oscilava de um lado para o outro. Ela virava em uma direção e depois para outra e revelava grandes multidões de pessoas. O anjo veio para perto de mim e o anjo parou ao meu lado e falou dizendo: haverá 300.000 pessoas na próxima reunião em que você irá ter. A esta altura, minhas forças estavam quase se esgotando. Então eu notei na minha Bíblia e vi que ela estava aberta em Josué, capítulo 1, e um dedo desceu naquele versículo 9, que diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Creio que será como o Senhor me mostrou. Outra coisa, irmão Lindsay, este verão, quando nos encontramos em um quarto de hotel em Chicago e havíamos conversado sobre como o povo africano não pôde se reunir com quem iria patrocinar a reunião, o irmão Baxter sugeriu que nós contornássemos a África e seguíssemos para a Índia, o que me satisfez. Tudo bem, pois eu estou 100% unido entre os irmãos. No entanto, quando eu retornei para o meu quarto de hotel naquela noite, eu estava indo beber um copo d'água quando o Espírito de Deus me parou. Então, uma visão veio a mim. Nela, o anjo do Senhor disse: você não irá à Índia primeiro, mas você irá da maneira como que eu tenho ordenado a você, à África primeiro, depois para a Índia. Portanto, eu não sei exatamente como será quando chegarmos à África, mas eu sei que Deus operará de acordo com a maneira que Ele me mostrou na visão. Irmão Branham, com relação ao grupo de oração da Voz da Cura, que agora conta com mais de 3.000, eu quero lhe contar sobre o encargo que veio a mim em agosto passado. Naquele tempo eu passei vários dias em oração e jejum. Eu pensei nas muitas pessoas que haviam sido libertas por meio de suas orações e das orações dos outros evangelistas da Voz da Cura, e eu pensei: não deveriam essas pessoas terem um encargo de oração pelos outros? Não deveriam elas se unirem a você em oração na luta contra as forças das trevas que você encontrará na África e na Índia? Não deveriam elas ajudar a compartilhar com o encargo da oração pelos milhares que nos escrevem para ajudá-los, após ouvirem o nosso programa de rádio ou depois de lerem a revista A Voz da Cura? O que você acha sobre as milhares de pessoas orando por um objetivo em comum? Isso certamente estremece a minha alma, irmão Lindsay. Saber que você tem um grupo de oração como este, de muitos homens e mulheres que estão se entregando à oração e o jejum. A igreja hoje não possui suficiente pesar pelas almas. Na maioria das vezes estamos alegres e felizes, mas eu noto que a igreja que é mais forte é aquela que tem o encargo de trabalhar pelas almas. Você notará que, no princípio, a igreja primitiva tinha qualquer coisa que eles quisessem quando eles se reuniam e oravam.
No 4º capítulo de Atos, nos é dito como a igreja primitiva foi perseguida e que grandes provas vieram sobre ela. No entanto, eles se reuniam, todos em um acordo, e oravam, e Deus estremeceu o edifício em que eles estavam reunidos. O próprio Jesus, em uma certa ocasião, quando os discípulos tentaram expulsar um demônio e falharam, disse que esse tipo somente sai pela oração e jejum. Oração é a chave, note, é a chave para as bênçãos do reino. Quando orares, creia. E em outra ocasião, Pedro estava na prisão e estava para ser executado. Na casa de João Marcos, eles estavam tendo um encontro de oração e, enquanto eles estavam orando, o anjo do Senhor entrou na prisão onde o apóstolo Pedro estava e o libertou. Eu desejo as orações de cada guerreiro de oração enquanto estiver fora no campo de batalha, tentando o meu melhor para ganhar almas para Jesus Cristo. Isso dará força para outros evangelistas no campo, saber que existem milhares de pessoas que estão orando por nós. Irmão Branham, quanto ao assunto do rádio, eu gostaria de fazer a você uma pergunta. Enquanto eu tenho estado em sua casa, uma chamada de emergência chegou da Califórnia e você orou pela pessoa no telefone. O que eu quero perguntar é: você acha que existe quaisquer limitações no tempo e no espaço com Deus? Enquanto você e outros evangelistas concordam conosco sobre a oração de libertação no rádio, não é Deus capaz de curar as pessoas, mesmo que elas estejam a grande distância? Quando Paulo achou impossível visitar uma pessoa enferma, lenços que haviam tocado seu corpo eram levados até as pessoas doentes e elas eram curadas. Algumas pessoas acham que Deus não faz isso hoje, apesar da multidão de testemunhos que temos recebido que provam que Ele faz. Você diria algo sobre isso? Esse é um maravilhoso pensamento, irmão Lindsay. Não há limitações com Deus. O céu dos céus não poderia detê-lo. Ao mesmo tempo, estamos concordando juntos de que quando a oração de libertação é feita na rádio, Deus livrará o seu povo, onde quer que ele esteja, de cada espírito imundo. Ele libertará a cada um que estiver amarrado. Eu, por exemplo, estou profundamente interessado na salvação, no bem-estar e na saúde de cada pessoa que procurará a Deus. Eu estarei contente em concordar com os meus irmãos nisso. Quando a oração de libertação é feita no rádio, Deus enviará libertação a toda a alma cativa. Irmão Branham, meu coração estremecia enquanto ouvia a sua visão pelo avivamento em todo o mundo. É claro, nossos corações estão sendo movidos da mesma maneira. Como resultado de grandes reuniões que você e outros estão organizando nos campos estrangeiros, muitos nativos estão sendo tocados a entrar nesse ministério de libertação. Sua fé é simples e eles estão aptos para crer em Deus por coisas grandes. O irmão Osborne, que entrou nesse ministério como resultado da reunião em Portland, quando você e eu estávamos juntos naquela cidade, tem tido uma visão de obra missionária especial. Recentemente, Deus o moveu para estabelecer um plano para obter missionários nativos no campo para evangelizar campos inteiramente novos. Esses missionários precisam só de alguns dólares por mês para ir a um novo campo, onde um missionário branco pode precisar de milhares de dólares para deixar ele e sua família situada. É claro que missionários brancos são absolutamente necessários. No entanto, os obreiros nativos podem acrescentar grandemente ao potencial no alcance de campos intocados. Depois, também, se vier a guerra, como veio na China, os missionários nativos podem continuar depois que os missionários brancos fossem forçados a partir. O que você acha desse plano para levar o evangelho a cada criatura? Você crê que isto é prático? Irmão Lindsay, isso estremece o meu coração ao ter a oportunidade de falar sobre este assunto. Um dia, os discípulos perguntaram a Jesus qual seria o sinal da sua vinda. Ele disse que haveria guerras e rumores de guerras,
mas ainda não seria o fim. Todas estas coisas estavam para acontecer, mas somente quando o Evangelho é pregado a todo mundo virá o fim. Eu acho que é onde a igreja tem declinado hoje. Você mencionou Tommy Osborne. Creio que ele é um homem maravilhoso. Ele é um querido amigo meu e eu amo com um amor profundo. Penso que esse seu programa com o qual a Voz da Cura está associado é uma coisa maravilhosa e estou muito grato por isso. Esta visão das missões pelo mundo é a razão da minha viagem para o estrangeiro. Tenho verificado que essas nossas reuniões inspiram outros a se mover em frente no poder do sobrenatural de Deus. Descobrimos que em praticamente todas as nações tem sido ensinado teologia, mas não tem havido a demonstração do poder de Deus como deveria ser. Em outras palavras, Jesus disse: estes sinais seguirão os que creem. Perto de onde você está sentado, está um livro com uma foto de um velho homem africano. O velho homem está pedindo um missionário onde o seu pai mora. Ele diz: eu sou velho e embotado da mente e só agora eu estou aprendendo sobre Jesus. Se eu tivesse somente conhecido a ele quando eu era um moço, eu o teria levado à minha tribo. Aquelas palavras trouxeram uma visão para mim. Está tudo bem enviar alguém mais, mas eu senti que eu devo levar Cristo para o perdido nas terras estrangeiras eu mesmo. E quando milhares aceitaram Cristo, eu disse ao povo que eles não devem esperar por instrução ou por qualificações especiais. As pessoas frequentemente não querem aceitar missionários brancos, mas eles aceitarão homens de sua própria tribo. Me disseram que alguns que dificilmente sabiam qual era a sua direita ou esquerda podiam entrar na selva onde o homem branco não poderia viajar. E, em alguns casos, eles têm batizado tantos quanto 1.000 em uma semana. Eu disse aos nativos que o mesmo Deus que está conosco está com eles. Eu disse: agora, você pode ir aonde o homem branco não pode ir e viver onde o homem branco não pode viver. Você conhece o seu povo. Vá uma vez e conte-lhe sobre Cristo. Não espere. Leva-se anos para um missionário aprender o idioma e depois ele não pode falá-lo corretamente. Também, quando os nativos veem um homem branco se aproximando, eles geralmente ficam um pouco desconfiados dele. Mas quando eles veem os seus próprios irmãos chegando, tochas iluminadas brilham através dos campos. Irmão Lindsay, eu estou 100% de acordo com este movimento do irmão Osborne e da Voz da Cura. Eu estou certo de que isso sucederá. Quando os nativos veem os seus próprios homens cheios com o Espírito Santo, isso os inspira a seguir em frente. A única coisa que o missionário nativo precisa fazer é começar. Irmão Branham, nenhum de nós pode ler completamente o futuro. Deus tem revelado muitas coisas, mas ainda assim existem coisas não reveladas. Sabemos que o juízo está chegando, sem dúvida, que a Terceira Guerra Mundial está se agigantando em um futuro próximo. Sabemos pela experiência do passado que guerras atrapalham reuniões mais amplas. Se o conflito mundial viesse, não seria necessário para os pastores locais prosseguirem neste ministério de libertação? Não deveríamos nós, portanto, fortemente encorajar os pastores locais para crerem em um Deus por milagres? Não poderiam eles ter grandes curas e milagres em seu meio? Obrigado, irmão Lindsay. Essa é uma pergunta maravilhosa. Eu quero dar uma resposta completa para isso. Eu creio que Deus escolheu homens com dons especiais para ministrar à igreja. Os dons são para a edificação da igreja. Agora, eu acho que os 9 dons espirituais, de acordo com 1 Coríntios 14, são para a edificação da igreja. Eles deveriam ser manifestados em cada igreja local. Eu acho que cada pastor e cada congregação deveriam estar em oração e tão cheios do Espírito Santo que Deus mesmo seria manifestado nos cultos através de sinais e maravilhas. Sim, eu concordo com você que se guerras virem e não formos capazes de termos grandes reuniões com
pessoas vindo de longas distâncias, seria uma coisa maravilhosa para cada pastor ministrar completamente libertação ao seu povo, para o qual o Espírito Santo tem lhe feito administrador. Eu concordo com você que o verdadeiro programa para cada igreja local é para a plena manifestação do Espírito Santo em seu meio, de modo que os sinais e maravilhas possam acompanhar. Irmão Branham, sei que você crê na soberania de Deus e de suas dádivas dos dons do Espírito. Você mencionou algo sobre os dons do Espírito que deveriam estar na igreja. Se eu compreendi você corretamente, você tem dito muitas vezes que não podemos entregar esses dons indiscriminadamente, porque isso é o Espírito Santo que os dá separadamente como Ele quer. Mas não podemos encorajar o povo de Deus para provocar os dons que estão escondidos no corpo de Cristo, de modo que eles possam alcançar e deixar Deus manifestar os dons por meio deles pela fé? Sim, irmão Lindsay, creio que isso está certo. Deus enviou alguns na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres e evangelistas, milagres, dons de cura, falar em línguas e interpretação de línguas. Todos eles são para edificação do corpo de Cristo, a igreja. Encontramos pessoas, no entanto, que não creem nesses dons. Eu diria assim, se não possuímos fé como Enoque, que deu uma pequena volta com Deus uma tarde e ficou cansado do mundo aqui e caminhou para casa com ele no caminhar da tarde, se não temos fé o bastante para andar onde Enoque andou, então que não fiquemos no caminho de algum outro que tenha fé. Eu estive com você na Suécia quando você teve alguma correspondência com o secretário do rei da Inglaterra. Isso foi algo antes da morte do rei. Antes disso, você foi requisitado a orar pelo rei. Naquela ocasião, você estava incapaz de ir. Muitas pessoas têm feito perguntas sobre sua oração pelo rei, e eu pergunto se você poderia nos dar alguma informação a mais. Eu ficaria feliz em fazer isso. A primeira vez que eu soube qualquer coisa sobre o falecido rei George estar doente foi quando o irmão Baxter me contou sobre isso. Eu entendo que ele havia então pedido por oração. Então uma carta veio a mim de um cavalheiro de Fort Wayne que havia sido curado em uma reunião e que era um amigo próximo da senhora William Morgan, aqui em Jefferson, Indiana. A senhora Morgan estava na lista daqueles que estavam para morrer de câncer. Os médicos haviam dito que não havia esperança para ela. Ela estava só um esqueleto quando ela veio à minha reunião e foi curada. Isso foi há 8 anos atrás. Hoje ela está perfeitamente saudável, uma mulher normal, e estava vivendo ali. Essa senhora era a pessoa para quem a carta veio, na qual me foi solicitado a orar pelo rei. Eu não pude ir naquela ocasião. Portanto, eu apenas me ajoelhei em meu quarto e ofereci oração por ele. Depois eu recebi uma carta agradecendo-me pela oração e dizendo-me que o rei estava muito melhor e conseguindo se recuperar. Mais tarde, quando estávamos na Suécia, você se lembrará que nós escrevemos uma carta inquirindo sobre a condição do rei, e nós recebemos uma de volta do secretário do rei, dizendo que a condição era muito boa. O Sr. Baxter ainda tem aquela carta para ser publicada hoje, e somos gratos que o Deus Todo-Poderoso curou o rei daquela enfermidade. Já faz agora quase 8 anos desde que o anjo apareceu a você, em pessoa, e lhe contou certas coisas que estavam para acontecer e do ministério que você iria ter. Isso soava muito fantástico e poucos creram nisso naquele tempo. Mas, à luz do que tem acontecido desde então e de como Deus tem confirmado isso, as grandes audiências a que você tem ministrado e os muitos que têm sido inspirados pelo seu ministério, a história que você tem contado está agora justificada perante o mundo. O que você tem a dizer neste tempo referente ao cumprimento das palavras do anjo? A visitação do anjo naquele tempo foi totalmente uma inspiração para mim, como também uma completa surpresa, sem saber o que estava planejado para a minha vida.
quão real tudo que o anjo disse me parece agora. Ele disse que quando eu tomasse uma pessoa pela mão, eu saberia o que estava errado com aquela pessoa. Depois ele me disse que, se eu fosse sincero, eu conheceria os segredos do coração. Ele depois referiu para mim a escritura onde o Senhor Jesus foi capaz de dizer às pessoas o segredo de suas vidas. Um exemplo foi quando ele encontrou a mulher no poço. Novamente, quando Felipe trouxe Natanael a ele, ele sabia tudo sobre Natanael antes que ele o chamasse. Tudo que o anjo disse tem acontecido um por um. A última coisa que ele disse para mim foi: eu estarei contigo e o dom irá crescer mais e mais. Irmão Lindsay, isso parecia fantástico no começo, tanto para mim como para qualquer outro. Eu rogo para que Deus me permita levar uma mensagem ao povo mais nos anos por vir do que nos anos passados. Por meio da inspiração que tem vindo, outros têm sido inspirados e agora vemos um reavivamento de cura mundial acontecendo. É claro, se somos capazes de ir em frente, nós precisamos de um caminhar mais próximo com Deus e de mais poder de Deus. Creio que vivemos e crescemos a cada dia por sua graça. Creio que, no curto tempo, o Deus Todo-Poderoso aparecerá. Mas, mais do que qualquer outra coisa, eu quero ser um cristão e eu quero falar palavras que sejam verdadeiras e que sempre resistirão ao teste. Estou falando do fundo do meu coração quando eu digo que eu creio que algo maior do que o que tem sido dado a mim ainda está à porta. Creio que isso irá crescer para ser até mesmo maior. Em Mateus 13, o semeador surgiu e semeou alguma semente. Algumas produziram 30, algumas 60 e algumas 100 por um. Mas o diabo veio bem logo após o semeador e semeou o joio. Alguns dos servos do Senhor queriam tirá-los, mas lhes foi dito para deixá-los ambos crescerem juntos. Observe, a audiência da Voz da Cura, estamos sempre confusos sobre quão perigoso o mundo está ficando e de como eles irão semear. Observe que o Senhor disse para deixar ambos crescerem juntos. Assim como as ervas estão crescendo, assim está crescendo a boa semente. Quão maior está a igreja agora do que há 50 anos atrás? Os milagres e as maravilhas do existente Cristo, ambos, o trigo e o joio, as ervas, estão crescendo juntas, e ambas brevemente produzirão o seu fruto. Irmão Branham, estamos olhando adiante com grande expectativa para as suas campanhas no estrangeiro. Esperamos que você tenha a oportunidade de nos escrever. Em sua última viagem, seus relatos foram um pouco atrasados, embora nós finalmente recebêssemos e os publicássemos. Sim, irmão Lindsay. Quando eu for, eu tentarei obter os relatos para você um pouco mais rápido do que da última vez. Eu espero retornar em segurança e ter um grande relato do que Deus tem feito na África e na Índia. Eu irei no nome do Senhor. E eu espero ficar lá até que o Senhor diga, é o bastante, e que eu possa retornar para casa.